Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, graças a Deus. Eu já preguei nessa igreja há muitos anos atrás, vou ser bem breve, até porque daqui eu tenho que voar para a rodoviária para a gente viajar, eu e minha esposa. Eu já preguei nessa igreja aqui há 10 anos atrás, louvado seja Deus, mais ou menos isso. E eu era um jovem, adolescente, jovem ainda sou, louvado seja Deus, um pirralho em Deus, precisando aprender muita coisa. Deus abriu muitas portas para mim, louvado seja Deus. Na época que eu preguei aqui, eu nem pastoreava a igreja. Eu era membro da igreja, mas trabalhava com jovens. Eu era uma espécie de cooperador na obra de Deus. E o Senhor já tratava conosco, já operava em nossas vidas. Há 8 anos atrás, o Senhor me chamou para o pastorado. Mas há 5 anos atrás que eu fui ordenado a pastor. Eu pertenço ao ministério metodista, igreja metodista. Há 5 anos atrás eu fui ordenado a pastor. Deus tem me colocado para mim trabalhar integral na obra. Nós abrimos mão de muita coisa. Alguns anos atrás Deus me deu o privilégio de eu fazer o seminário. Glória a Deus. No ano passado eu me formei, louvado seja Deus. Eu fiz faculdade, fiz licenciatura em letras, fiz faculdade de português e literatura. Louvado seja Deus, esse ano tudo indica, se Deus confirmar e abrir as portas. Louvado seja Deus, eu vou estar fazendo ali uma especialização, até porque eu já trabalho fazendo esses tipos de envolvimento, palestra e tantas outras coisas. Eu louvo a Deus, estou orando para Deus abrir as portas. A minha esposa está muito ansiosa para fazer faculdade esse ano, amém? Mas estamos orando para o Senhor abrir as portas. A doutora ali quer ser advogada, louvado seja Deus. E eu louvo a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em um culto de jovens. E muitas das vezes pensamos que se entregarmos a nossa vida ao Senhor, os nossos propósitos não serão correspondidos, as nossas metas não serão alcançadas. Ou pensamos que vamos ficar para trás, porque muitas das vezes pensamos que servir a Deus e viver uma vida devota é meio cafona. Louvado seja Deus. E viver uma vida de pecado é mais atraente. É verdade. O pecado, se fosse tão ruim, ninguém pecava. O pecado é bom, mas o pecado traz grandes e terríveis consequências para a tua vida. E você precisa de verdade ser fiel. É muito bom casar no Senhor, é muito bom esperar em Deus. Nós jovens temos hábitos de dizer que a carne é fraca, que o mundo nos chama. O mundo vai nos chamar sempre. Mas se você tiver com seu coração em Jesus, você consegue atropelar o mundo e viver uma vida de vitória diante da presença do Senhor. Irmão, sem demagogia alguma, louvado seja o nome do Senhor, sou bem transparente, eu não me presto para subir púlpito, para ficar falando bobeira, até porque o Batista me conhece muito bem, minha mãe teve aqui um tempo desses atrás, talvez eu vou voltar aqui em fevereiro para descansar, louvado seja o nome do Senhor no carnaval. Aleluia, e eu louvo a Deus porque Deus tem feito muita coisa, Deus tem levado tanto a mim quanto a minha esposa, que também tem o ministério da palavra. Deus abriu as portas. Você deve pensar assim, meu Deus, como é que esse cara consegue fazer isso tudo? Nem eu sei. Glória a Deus, mas o Senhor é fiel. Irmãos, eu amo trabalhar na obra do Senhor. Eu falo isso, irmão, sem nenhuma pretensão. Eu amo trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. Há 1 ano atrás, nós lá na igreja fundamos um seminário teológico. Temos muitos professores lá, pessoas formadas lá na nossa igreja, no nosso ministério. Aleluia. Também tenho muito conhecimento com alguns outros pastores de outras denominações, assembleia e etc. Até porque eu estou sempre aí nessas denominações. Nosso seminário vai fazer o 2º ano de existência. É básico, médio em teologia. Nosso seminário é gratuito. Louvado seja Deus. Deus nos deu essa visão. Amém? Não que a nossa igreja seja uma igreja de grande porte, pelo contrário. Mas quando você coloca a tua vida em Deus, Deus abre portas que você nem mesmo espera. Louvado seja Deus. Melhorou um pouquinho, depois exagerou, mas tá bom, santo. Glória a Deus. Nós estamos lá agora com um projeto mais louco ainda. Há 1 ano atrás, há 1 ano atrás não, nós já estamos há uns 3 anos desenvolvendo esse trabalho.
Mas esse trabalho se intensificou em janeiro do ano passado. Ele se tornou mais intenso. Nós temos um trabalho missionário numa favela lá perto, a favela do Ribu, louvado seja Deus, selva de pedra, amém? E nós estamos com um trabalho missionário lá, e nós estamos com um projeto de montar um centro de recuperação. É claro que esse centro de recuperação vai ser como se fosse uma ONG, ele não vai ser simplesmente um projeto que a nossa igreja vai manter, amém? Há 2 semanas atrás, nós realizamos lá na igreja um café para pastores, para reunir os pastores da nossa localidade, para quebrar esses tabus, cada um na sua denominação, amém? Lá no céu não tem denominação, louvado seja Deus, para que essas baboseiras todas, essas palhaçadas? Aleluia, nós fizemos lá um café de pastores e foi uma bênção para levantar parcerias, foi líder de convenção, foi uma bênção, glória ao nome do Senhor. E nós estamos lá com esse projeto. Nós conseguimos um sítio, amém? Não sei se vocês conhecem, fica ali no interior do Rio, um lugar chamado Piabetá. Nós conseguimos um sítio lá e nós estamos arrebanhando recursos para nós colocarmos esse projeto de pé. Já tem muitas pessoas voluntárias para trabalhar nesse projeto. Nós queremos abrir as portas, se assim for a vontade do Senhor, não converse e preste atenção. Se assim for a vontade do Senhor, nós queremos abrir as portas desse centro de recuperação no 2º semestre de 2006. É coisa de louco. Mas já alguns anos atrás, quando nós compramos o terreno da nossa igreja, o Thalia, minha esposa, que não me deixa mentir, o terreno da nossa igreja foi R$25 mil. Nós pagávamos um aluguel de R$300, junto com o aluguel de uma casa do lado, que ao todo, água e algumas outras coisas mais, dava R$800. A proprietária, de vez em quando, ficava de cabelo em pé, porque eu tinha que ir lá meio que cabisbaixo dizer para ela que não tínhamos conseguido dinheiro. Dá para a senhora esperar mais alguns dias? Verdade ou mentira, Eliane? Louvado seja Deus. Quiser ir lá, pode ir lá na nossa igreja. Eu dou o endereço. Quem comprou o CD está no endereço, o telefone da igreja. Eu não sou o único pastor da igreja. E nós estávamos lá naquele projeto. Aleluia, a igreja começou a crescer, superlotar. E Deus falou para mim assim, ó, compra um terreno. Nós compramos um terreno em 2001, foi na época daquele atentado lá nos Estados Unidos. Deus falou pra gente comprar um terreno, e eu fui comprar um terreno. Irmãos, nós compramos um terreno de R$25 mil. Talvez para você é muita coisa, pra gente era, talvez para você é pouco, mas pra gente, olha, irmãos, era muita coisa. Louvado, não conseguimos juntar R$800 por mês para saldarmos as dívidas, tinha que ficar juntando ali, etc. Compramos um terreno de R$25 mil. Fizemos um negócio lá de dar 10 mil de entrada e ficar parcelando R$2 mil por mês. Nós compramos um terreno que tinha uma casa dentro. Então, pastor Milton, nós não poderíamos permanecer, ou melhor, não podíamos comprar o terreno e ir para o terreno. Nós tínhamos que comprar o terreno, continuar no aluguel, construir lá para depois ir para o terreno. Nós ficamos 1 ano pagando. Irmão, sem demagogia alguma. Se você perguntar para mim como a gente pagou esse terreno, eu não sei. Eu sei que a gente fez muita campanha, muito almoço, muita festividade. Olha, irmãos, mas eu não sei explicar. Eu sei que apareceu o dinheiro. Claro que, louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando Ele manda você fazer uma coisa, Ele se responsabiliza. Uma coisa eu quero garantir para você. Nós pagamos tudo, não devemos nada. Agora, de vez em quando, a gente atrasava. Glória a Deus. Irmãos, no início o proprietário ficou meio de cabelo em pé, mas depois ele entrou na nossa, o Senhor quebrantou o coração dele. Hoje ele é nosso amigo. Ele falou para Henrique, você é muito responsável, porque nós compramos uma parte do terreno, porque o terreno é imenso, e o meu propósito é comprar o terreno todo. Ele me disse, você é muito responsável, eu só te vendi esse terreno em consideração aos teus pais, que foi na minha rua mesmo, o terreno. Eu te conheço desde pequeno, por isso que eu acreditei. Ele é testemunha de Jeová e vendeu o terreno pra gente. Há 1 ano atrás, ele falou pra mim que não vendia a outra parte do terreno pra mim, nem por um decreto. Mas quando Deus está no negócio, Ele abre portas. Ele já me ofereceu o terreno. O restante do terreno. Aí eu seu Mauro, agora o senhor quer, né? Louvado seja Deus. Só que nós não temos pretensão de comprar agora, até porque estamos com outros projetos. A nossa igreja está semi-pronta, está construída, estamos nos acabamentos. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, é uma bênção. Quando eu casei, há 5 anos atrás, casamos pela fé. Louvado seja Deus, não tínhamos nada. Irmãos, o nosso casamento foi no melhor salão da nossa localidade. O nosso salão foi 4 salários mínimos, o valor do salão. Ou 4 ou mais, 6 salários mínimos. Um salão imenso, muito chique.
Tanto que hoje a igreja Paz e Vida alugou para fazer uma igreja lá, louvado seja Deus. Aí você vai dizer, meu Deus, que nego metido. Eu me lancei em Deus e Deus me abençoou. Mas também eu estou contando as bênçãos, irmãos. Mas eu não vou contar as provas, não. Eu não vou contar essas bênçãos, vou contar as provas, não. Porque prova só Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero dar um tema para essa mensagem do livro de Jeremias. O tema dessa mensagem vai ser: fidelidade é o que Deus espera de quem Ele chama. Diga assim comigo: fidelidade é o que Deus espera de quem Ele chama. Eu estava alguns meses atrás fazendo uma pesquisa em cima do livro do profeta Jeremias e eu descobri algo, louvado seja Deus, que não é muito comum na vida dos outros profetas. Quando você faz uma pesquisa desse personagem chamado Jeremias e desse livro de Jeremias, você vai descobrir, teologicamente falando, que o livro de Jeremias é o livro que não somente fala dos ofícios do profeta, não somente fala do chamamento de Deus para com a vida daquele profeta. O livro de Jeremias é um livro rico, porque é um livro que fala sobre os conflitos que Jeremias enfrentava na sua vida pessoal. Tanto que muita gente chama Jeremias do profeta chorão, porque Jeremias ele era um profeta, louvado seja Deus, muito inseguro. Jeremias ele era um profeta que tinha um complexo de inferioridade muito grande. E a Bíblia diz que Deus chama Jeremias para a obra. E o que Jeremias fala para o Senhor? Senhor, eu sou uma criança ainda, então eu não posso exercer o ministério que tu está me confiando. E o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, antes que tu estivesse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e eu já tinha te chamado e te dado por profeta diante da minha presença. E mesmo quando Deus libera o coração de Jeremias essa palavra, dizendo para ele que quando ele estava no ventre da sua mãe, Deus já estava o ungindo para aquele grande ofício, mesmo assim, Jeremias ficou meio que temeroso. E a Bíblia diz que Deus realizou todo um tratamento para que Jeremias entendesse que era ele mesmo que Deus estava chamando para a grande obra. E uma das coisas que aconteceu, Deus deu uma visão para Jeremias. E qual foi a visão que Deus deu para Jeremias? Da vara de uma amendoeira. Deus deu essa visão para Jeremias, e Deus pergunta para Jeremias o que Jeremias estava vendo, e a Bíblia diz que Jeremias foi preciso, Jeremias foi exato, ele não aumentou na visão e nem diminuiu na visão, ele declarou para Deus aquilo que de verdade ele tinha visto. Senhor, eu vejo a vara de uma amendoeira. Aí o Senhor libera uma palavra para Jeremias, e é muito interessante para vocês jovens, e Deus libera uma palavra para Jeremias: viste bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Entre muitas lições que Deus queria dar para Jeremias, uma das lições que Deus queria dar para Jeremias era o seguinte: Jeremias, tu não aumentou e nem diminuiu, tu não mentiu, tu não faltou com aquilo que eu te mostrei, tu foi preciso e exato, honesto, sincero, declarando de verdade o que tu viu. E assim como o homem que tu é, cheio de perfeições, mas você foi sincero e preciso naquilo que você viu, eu também estou dizendo para ti: eu vou te levantar, vou fazer uma grande obra na tua vida e não vou te deixar envergonhado, porque assim como tu foi preciso na visão que tu viu, eu serei preciso no chamado que eu tenho para com a tua vida. A Bíblia diz que Jeremias, ele era oriundo do norte de Judá, uma cidade chamada Anatote. E Deus tira Jeremias daquela cidade e leva Jeremias para pregar a palavra. Muita gente pensa que Jeremias não era crente, ou que Jeremias era alguém que tinha uma vida meio lá e meio cá dentro da igreja. Quando você faz um estudo da vida de Jeremias, você vai descobrir que Jeremias, ele era um servo de Deus de verdade. Jeremias, ele era um homem que tinha uma vida devota com o Senhor. Jeremias, ele era um homem sincero, tinha uma vida íntegra com Deus, jovem. Aí você vai perguntar: mas espera aí, se Jeremias tinha uma vida íntegra para com Deus, por que ele hesitou, pensou em fugir da responsabilidade de Deus? Por ser Jeremias um homem devoto e um homem sincero a Deus, ele preferiu não colocar a mão na obra. Pastor, eu não estou entendendo. Sabe por que Jeremias não queria colocar a mão na obra? Porque ele temia, pastor Milton, a grande responsabilidade.
E ele temia em não corresponder com as expectativas de Deus. Ele temia em entristecer o coração de Deus. Ou seja, colocar-se diante da vontade de Deus para fazer a obra. E depois ele descobrisse que não era bem aquilo que ele queria. E depois abrir mão das responsabilidades. Como Jeremias, ele era um homem sério. Ele não queria viver uma vida de altos e baixos. Uma hora querendo fazer a obra e outra hora querendo fugir da obra, uma hora querendo estar envolvido e outra hora querendo estar no Egito. Jeremias, ele era um homem centrado e ele não queria brincar com aquilo que era sério. E Jeremias é para nós uma referência. Jeremias, ele pensava que não tinha capacidade de exercer a obra, porque ele se sentia inseguro diante daquele chamado. Irmãos, quantos de nós, às vezes, nós olhamos a vida de certas pessoas, como talvez o pastor Milton, olhamos a vida de certos obreiros, certos missionários, certas pessoas que são completamente envolvidas na obra de Deus, e ficamos pensando, a vida daquele homem deve ser um mar de rosas, a vida daquela mulher deve ser uma bênção. Irmãos, nós passamos por dificuldades, mas uma coisa é fato, quando Deus chama, Ele te capacita e se responsabiliza. Então, se você é alguém que tem um fervor no seu coração, uma vontade muito grande de fazer a obra, de ser uma bênção, de se envolver com Deus, de afinar o seu relacionamento, mas talvez você teme as consequências, eu quero dizer para você, se é Deus que está te chamando, não hesite, abra o seu coração e você vai ver que Deus fará de você uma grande potência. Irmãos, Deus não está à procura de igreja cheia. Deus não está à procura de pessoas no dia de domingo brigando para sentar num banco da igreja, porque a igreja está superlotada. Eu não estou sendo contra ao crescimento da igreja, mas existem muitas igrejas hoje que elas não estão crescendo, elas estão inchando. Chega dia de domingo, a igreja abarrotada. Você chama alguém para evangelizar? Eu não quero. Você chama alguém para fazer a obra? Eu não quero. Você chama alguém para se envolver na obra? Eu não quero. Ele está sempre passando a responsabilidade para outro. Fidelidade é o que Deus espera de quem Ele chama. Deus te chamou, te tirou do Egito e Ele está dizendo, há um peso de responsabilidade sobre os seus ombros e tu precisa fazer a minha obra. Eu sei, irmãos, que cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes dentro do nosso próprio chamado mesmo não nos renovamos. Já viu aquele tipo de crente? Que há 20 anos atrás ele era uma coisa, há 20 anos após ele é a mesma coisa. Quando que você vai crescer na graça e no conhecimento? Quando que você vai progredir em Deus? Eu não estou te chamando, te convidando para você se lançar no campo e ser um pregador itinerante. Eu não estou falando para você abrir mão dos teus compromissos, responsabilidades com família e ficar enfornado dentro da igreja, não. No trabalho você pode fazer a obra, na escola você pode fazer a obra, na tua vizinhança você pode fazer a obra, dentro da igreja, ajudando a cuidar dos novatos da fé, você pode estar fazendo a obra. Então hoje, Deus está te chamando, venha fazer a obra, venha fazer a obra. Quantos anos você tem? 17, 18, 15, aleluia, Deus está te chamando. Bata-se no teu coração e diga, Deus está me chamando. Calablachuri como naragasse. Como eu disse, Jeremias temia aquela grande responsabilidade. Jeremias sabia que o povo de Judá e Israel estava passando por uma crise muito grande. Qual era a crise que o povo estava passando? Eles estavam vivendo um momento de apostasia, de abandono na fé. Eles estavam inserindo no seu culto o paganismo. Eles estavam inserindo em suas vidas a promiscuidade, o adultério, se relacionando com outras mulheres que não fosse da linhagem hebreia. E estava acontecendo uma bagunça no povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus levantou profetas contemporâneos como Jeremias. Deus levantou profetas como Ezequiel. Deus levantou tantos profetas
profetas para anunciar para aquele povo que era chegado o tempo deles se quebrantarem diante da presença do Senhor, para que Deus viesse restaurar o culto a Ele, e Deus viesse permitir que aquele povo experimentasse de um grande reavivamento. Mas você já percebeu que quando a pessoa ela está caída, espiritualmente falando, ela já não tem mais paciência para ouvir ninguém? Já viu que quando a pessoa já está revoltada, já está em queda espiritual, quando você vai abordá-la para liberar alguma palavra de cunho espiritual, na maioria das vezes ela interpreta como se você estivesse querendo entrar na vida pessoal dela, e ela não consegue entender que Deus pode estar usando você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o homem está na permanência no pecado, o seu coração se endurece e a presença de Deus se extingue da sua vida. E era assim que o povo de Israel estava, duro para a verdade, duro para a palavra do Senhor. E Jeremias temia aquele momento caótico, porque ele sabia que como profeta não seria fácil pregar para um povo rebelde. Em outras palavras, Deus colocou Jeremias numa furada. Mas quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus capacita. E a Bíblia diz que Jeremias começou a anunciar a palavra de arrependimento. Vocês precisam voltar para o Senhor. Vocês precisam posicionar as suas vidas em Deus. Sabe por quê? Porque senão virá um grande cativeiro. Deus vai permitir que os inimigos que estão à espreita, esperando uma oportunidade, Deus vai permitir que os inimigos se fortaleçam. Os inimigos vão invadir o vosso arraial, vão conquistá-los, vão dominá-los, vão escravizá-los, vão destruir as suas cidades e ainda vão levá-los cativos. Mas o pecado estava cauterizando a sua mente. Então sabe o que eles fizeram? Menearam a cabeça e não atentaram para com a palavra do profeta. E o interessante é que Deus teve momentos que Jeremias disse: Senhor, o povo não está ouvindo a palavra, o povo não está dando ouvido ao que tu está colocando nos meus lábios. Senhor, eu vou parar de falar. E Deus disse para Jeremias: não pare. E a Bíblia diz que Jeremias ficou ali pregando. Irmãos, às vezes ficamos com medo de perder certas amizades. Aí ficamos naquela: eu vou fazer vista grossa para o erro do irmão, eu vou fazer vista grossa para aquele pecado. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te chamou para ser profeta. Esse é o dedo do profeta. Aleluia, segundo o ministério que está embasado no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E no livro de Jeremias, capítulo 11, o povo arma uma cilada contra Jeremias. Eles armam cilada dizendo: olha, Jeremias está nos incomodando muito com essa mensagem. Nós precisamos calá-lo. Nós precisamos calar. Você já viu que Satanás está sempre interessado para calar a nossa voz profética? Não deixe o inimigo calar a sua voz profética. Cala sábia. E a Bíblia diz que os inimigos armaram uma cilada contra Jeremias. Nós vamos matá-lo, porque assim vai acabar o incômodo. Ele vai parar de nos perturbar. E no capítulo 11 eles armam uma cilada contra Jeremias. E quando eles estão prontos para tragar Jeremias, destruir Jeremias, Deus entra com revelação para Jeremias. E Deus revela para Jeremias o intento dos seus inimigos. E Jeremias recebe de Deus escape e livramento daquela cilada dos seus adversários. O que Jeremias deveria fazer, ao meu ver, particularmente falando? Dar glória a Deus. Porque Deus estava mostrando estar com ele, porque Deus estava dando livramento a ele. Mas se você ler o capítulo 11 do livro do profeta Jeremias, você vai ver, irmãs, preste atenção, você vai ver que Jeremias, ele fica muito triste. Ele fica muito triste. Ué, Deus dá para ele livramento e ele se entristece. Sabe por que Jeremias fica triste, irmãos? Porque Jeremias, ele não tinha uma personalidade como a de Paulo, um homem de peito, de garra, destemido, determinado. Jeremias não, ele era aquele cara passivo, de reserva, na dele. Então parece, a impressão que ele estava tendo, que Deus estava permitindo que ele ficasse com inimizade com os seus irmãos, porque Jeremias não estava pregando para um povo estranho, Jeremias estava pregando para o seu povo. É muito fácil eu chegar lá do Rio de Janeiro, vim aqui pregar. Sabe por quê? Você pode fazer cara feia para mim, você pode fazer bico para mim, você pode até fazer careta para mim.
mas hoje mesmo eu vou embora. Ô, glória! Mas e aquele irmão que é da mesma igreja que você, que é do mesmo ministério que você? Você sabe que Deus usa ele, mas você não quer dar o braço a torcer. Mas você que é profeta, dê lugar ao Senhor. Você que é líder, dê lugar ao Senhor. Você que é ministro, dê lugar ao Senhor. Mas pastor, pastor, eu estou sendo reprimido. As pessoas estão virando para minha cara, já estão levando para o lado pessoal. E sabe como é que é, né? Eu sou um homem de paz. Eu prefiro ficar prejudicado do que acabar com uma amizade. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você quer permanecer sendo amigo do homem e inimigo de Deus? E aí, você quer permanecer amigo do homem e inimigo de Deus? Em nome de Jesus Cristo, seja tu amigo de Deus. Porque talvez o teu amigo não vai entender hoje, mas amanhã ele vai entender. E no capítulo 11, aleluia, Jeremias, ele se entristece, aleluia, e ele faz uma oração. Senhor, eu quero que a partir de hoje, em nome de Jesus, se tu estiver me usando, eu quero que a partir de hoje tu me dê sinais. Sinais que evidenciem que tu está me usando de verdade. Porque, Senhor, eu entendia que se eu como profeta estou falando em nome de Deus, as pessoas tinham que abaixar a cabeça e receber a palavra. Senhor, as pessoas estão me confrontando, as pessoas estão me perseguindo. Então ficou um ponto de interrogação na cabeça de Jeremias: Deus está me usando ou é a carne que está falando? E Jeremias disse: Senhor, se tu está me usando de verdade, eu quero que tu me dê sinais. Cada palavra que sai da minha boca, eu quero que se torne uma potência no coração deste povo, para que eles de imediato percebam que é tu que está falando. E outra coisa, Senhor, eu quero que tu apresse em cumprir com aquilo que está saindo dos meus lábios, porque assim eles não terão o que reclamar, eles verão de forma milagrosa que tu está no meu barco. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga glória a Deus. Deus está no teu barco, Ele vai florescer a tua caminhada, e Ele vai fazer com que os frutos deem testemunho de que Deus está na sua vida. Agora, se você, meu amado, faz parte daquele que está com o coração endurecido, cuidado, Deus pode permitir que você seja levado para o cativeiro. E a Bíblia diz que o povo não deu ouvidos à palavra do Senhor. E Jeremias continuou pregando a palavra do Senhor. E vários foram os livramentos, várias foram as armadilhas que os inimigos criaram. Teve uma vez que Jeremias, ele passou por um momento de humilhação muito grande. Aleluia! Ele passou por um momento de humilhação muito grande na sua vida. E naquele momento de humilhação ele se revoltou. Senhor, basta. Agora eu parei. Eu não vou mais pregar da tua palavra. Eu não vou mais falar do teu nome. Já viu que isso acontece conosco de vez em quando? É momento. Aleluia. Não vou tocar mais não. Esse negócio de ser pastor é muito espinhoso. Esse negócio de liderar jovem não dá certo. Aí passa pela cabeça dele entregar. Passa pela cabeça dele em sair da igreja. Passa pela cabeça dele alguma decisão precipitada. E isso passou pela cabeça de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 20. Jeremias foi humilhado, ele liberou uma palavra para o rei não aceitou, o rei lançou ele no calabouço, ele foi humilhado, lhe tiraram as suas vestes, ele passou por uma situação de humilhação, meu amigo, e ele naquele momento de humilhação, ele sentiu que a sua honra foi ferida, aleluia, irmão, não tem coisa pior do que como homem você ver a tua honra sendo ferida, não tem coisa pior do que você saber que tem pessoas falando mal de você, e muitas das vezes você quer lá abrir o bocão para tirar satisfação, e Deus diz para você: não, cala a boca, a peleja não é tua, é do Senhor. Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus na tua vida. Não tem coisa pior. Mas você sabia que Deus nos experimenta assim? Aleluia. Eu não gostava de levar desaforo para casa, precisava de um tratamento, de uma cura.
Era uma pessoa envolvida na obra de Deus, mas muito brava. Louvado seja Deus. Falava de mim, eu queria botar na frente, descer o barraco, aleluia. E teve uma vez que o Senhor me colocou no estreito, porque eu estava sendo visto como contendeiro. Ó, Deus, o pessoal falava na igreja, antes de eu ser pastor, Deus até usa o Henrique, mas o Henrique precisa ser quebrado, ele é muito tumulteiro. E o Senhor foi tratando, e o vaso está quebrado. Pastor, você está completamente liberto de vez em quando. O Senhor me ensinou. Pode dar glória a Deus, meu amado. Controle a tua carne, vale a pena ser fiel. E a Bíblia diz que Jeremias, no capítulo 20, ele faz uma oração, versículo 8 e versículo 9. Depois você acompanha na sua Bíblia. Em outras palavras, ele quis dizer isso para Deus: Senhor, eu não mais vou falar do teu nome. Senhor, eu não mais vou falar da tua palavra. Senhor, eu não vou mais fazer o que tu está me mandando. Versículo 8. Ele disse isso para o Senhor. Versículo 9, ele se quebranta. Ele diz: Senhor, como posso eu deixar de falar do teu nome, Senhor? Como posso eu deixar de falar da tua palavra? Como posso eu deixar de fazer a tua obra? É como chama, é como tocha ardente no meu coração. Ou seja, meu amado, quando você tem um chamado, o Espírito te envolve. E quando o Espírito te envolve, você fica sem paz quando você não está agradando ao Senhor. Você fica sem alegria na alma quando você sabe que você está numa posição completamente aquém, contrária a que Deus quer para a sua vida. Jeremias, no momento de revolta, de indignação, de ira, ele disse: eu não vou mais falar do Senhor. Mas Deus sabia que aquilo era da boca para fora. Quantas das vezes Satanás pesca certas palavras que você profere no momento da ira? Quantas das vezes o inimigo pesca certas palavras que você profere no momento de dissabor? Você sabia, meu amado, que por suas palavras você será justificado, mas por suas palavras você também será condenado? Existem crentes que só vivem em desgraças porque ele mesmo profere desgraça para a vida dele. Minha vida é uma droga, eu não sirvo para nada. Eu sou um burro mesmo, ninguém me quer, ninguém me vê. Se eu tivesse talento mesmo, o pastor já tinha me visto. Se Deus tivesse uma obra de verdade, eu já tinha casado e estaria no campo. Meu amado, os desígnios de Deus não são os seus desígnios. Talvez você está aí, na tua vidinha, começou um negócio, começou um trabalho, começou lá de baixo, e você está aí com a tua visão estagnada, pensando que você vai morrer nessa pseudo vidinha. Eu quero que você saiba que se o teu coração estiver aberto e se você for fiel, é uma palavra profética que a Bíblia me dá base para isso. Deus vai te dar asas como que de águia e você vai voar bem alto. Você vai ter uma visão aguçadíssima. Você pode até ter do teu lado pessoas sem fé. Pessoas sem fé. Já viu aquele tipo de pessoa? Por isso que eu digo, irmãos, a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 5, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu amado, filtre tudo o que é falado para você. Outra coisa, procure pessoas de propósito e de fé para andar do teu lado. Você já viu que quando estamos do lado de pessoas pessimistas, nós acabamos nos deixando influenciar? As más conversações corrompem os bons costumes. Procure a Isabel da tua vida. Procure a Maria da tua vida. Por que a Maria e a Isabel? Lucas capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada que creu, porque hão de se cumprir as palavras que da parte do Senhor lhe foram ditas. Ou seja, Maria viveu um grande milagre. Ela não era despojada e ficou grávida. Um grande milagre. Isabel era estéril, avançada de idade e também ficou grávida. Duas mulheres vivendo um momento muito semelhante. Um milagre de Deus. Cuidado com esse irmão aí. Louvado seja Deus que só Jesus. Você está cheio de propósito e ele está sempre te colocando para baixo. Que isso? Tu não vai conseguir não. Tem nada a ver. Dá um tempo. Tá viajando muito.
Aleluia, em nome de Jesus, filtre cada palavra que é proferida, porque Deus é Deus de realizações. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, corpo e alma, sejam conservados irrepreensíveis. Sabe o que isso quer dizer pra gente? Que Deus não quer salvar somente a tua alma e o teu espírito para ir pro céu. Tem crente que pensa assim: eu posso viver uma vida de desgraça aqui na terra, mas uma coisa é certa, o meu lugar está lá na glória, e caminhando eu vou. Não, irmão, Deus quer que você desfrute do melhor desta terra. Eu não estou dizendo aqui sobre crente ser rico. Claro, se Deus nos der essa graça, seria uma bênção. Glória a Deus. Mas você não precisa ser rico para ser feliz e para comer do melhor desta terra. Então, em nome de Jesus Cristo, trabalhe, invista em você, estude. Quando você for casar, jovem, aleluia, os rapazes ali, quando vocês forem casar, procurem moças que tenham a ver com você. Moças, procurem rapazes que tenham a ver com você. Às vezes a moça é uma idealizadora. Casa com um rapaz bocó, que a visão dele é morrer. Louvado seja Deus, catando pedra na praia. De ter certeza que não vai dar certo, você precisa procurar o seu Isaac. Pode dar glória a Deus. Exalte ao Senhor. Então no capítulo 20, Jeremias, versículo 8, Jeremias diz que não vai falar. No versículo 9, ele volta atrás da sua decisão e ele se posiciona como um soldado, calabra shuri, como naragácia. Oh, Exereg Canarácia. Ele se posiciona como um soldado para fazer a obra do Senhor. Quem foi militar sabe. Eu servi o quartel um tempo, e o militar ele tem que ter uma postura. Esses soldados mocorongo que anda todo lixão não vai a lugar nenhum. O militar ele tem que ter uma postura. E você já viu que quando um soldado ele marcha naquela cadência, é uma pisada firme. E o interessante é que quando Moisés estava desesperado, o que Deus disse para Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. O Senhor não falou, diga para o povo andar. Andar você anda sem compasso, anda soltando a mão, todo desligado. Deus não mandou o povo andar. Deus disse para Moisés: manda o povo marchar, tudo em cadência, ordem, propósito, meta, determinação. Você precisa de ordem, você precisa de propósito, você precisa de meta. Porque tem crente que tem até propósito, mas ele não tem ordem. Ele quer ter um emprego bom, mas ele é ruim de estudar, que só Jesus. Ele quer casar com uma moça bonita, mas ele anda todo desleixado. Você quer coisa boa? Oh, glória a Deus! Organiza a tua vida. Quem pode dar glória a Deus? Tô brincando. Irmãos, e lá no capítulo 15, para nós encerrarmos, para os irmãos terminarem de entender, Jeremias então, ele fica triste quando os inimigos armam cilada contra ele. Jeremias ora a Deus para que Deus confirmasse cada palavra que sai da sua boca. Jeremias questiona o propósito do seu ministério, porque não consegue entender o porquê ele prega e as pessoas não aceitam a sua pregação. Então ele questiona o porquê Deus o colocou naquela situação. Abra a sua Bíblia, Jeremias capítulo 15, e nós vamos ficar por aqui nesse texto. Jeremias capítulo 15, versículo 10. Jeremias capítulo 15, versículo 10, diz assim. Olha o que diz o versículo 10, olha o questionamento de Jeremias. Esse cara era uma bênção. Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Permaneça com a sua Bíblia aberta rapidinho. Vamos dar uma voada. Lamentações de Jeremias. Louvado seja Deus. Você não precisa abrir não. Deixa eu só conferir o versículo aqui. Louvado seja Deus. Eu sei o versículo, mas eu não me esqueci o que está escrito. Aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Se você quiser abrir, amém. Se você quiser, tudo bem.
Deus estava profetizando nos lábios de Jeremias o quê? Que se o povo não se arrependesse, Deus permitiria que os inimigos se fortalecessem e eles fossem levados cativos. Eles não se quebrantaram e o cativeiro veio e eles foram levados ao cativeiro. E quando eles foram levados ao cativeiro, mesmo assim eles permaneceram revoltados. Mesmo assim, que é isso, Jeremias? Por que Deus fez isso conosco? Olha que povo. Já viu que tem crente assim dentro da igreja? Deus manda ele tomar a decisão certa. Deus manda ele seguir pelo caminho A, ele segue pelo caminho B. Depois, lá no caminho que ele seguiu pelo seu próprio coração, dá tudo errado e ele dá culpa dele. Tem crente assim. Que ele está na prova. A prova não foi nem Deus que provou ele. Ele mesmo que arrumou prova para ele. Aí ele chega na igreja com uma tromba de 100 metros, como se Deus fosse o culpado do problema dele. E ele ainda sai da igreja. Ainda sai da igreja culpando o pastor, culpando a igreja. Porque já viu que quando uma pessoa se desvia, é muito raro ela culpar a si mesmo. Sempre tem um Judas para ele crucificar. É o líder da mocidade, é o pastor, é o irmão, é o outro que foi duro. Ele nunca reconhece que ele se desligou. Aleluia. Então o povo, eles começam a reclamar diante de Deus. Só que Jeremias sabia que se o povo não tomasse uma posição, eles passariam por aquela prova. E Jeremias entendia que se eles não se posicionassem, a prova seria grande. Então o que Jeremias fez? Senhor, eu creio na tua palavra, o meu coração está em ti. Lembra que no início eu falei que Jeremias tinha uma vida devota? Então quando o povo começou lá no cativeiro pressionar Jeremias, tu profetizou o juízo e o juízo aconteceu. Então Jeremias começa a orar para Deus nos dar livramento, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Aí Jeremias diz para eles: olha gente, o que nós estamos passando é em decorrência do nosso pecado, então é inevitável, teremos que passar por essa prova. Só que Jeremias não estava desesperado, porque ele estava entendendo a vontade do Senhor. Aí ele faz uma declaração para o povo, e eu acho essa declaração magnífica. Jeremias diz, na hora que o povo está quase arrancando o cabelo da cabeça, quase pensando em se matar, porque os assírios e os babilônios foram terríveis. Sabe o que Jeremias diz? Olha a calma daquele homem batista. Sabe o que Jeremias diz? Bom é ter esperança. Versículo 26 do capítulo 3 de Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Como é que essa palavra bate no teu coração? Bom é ter esperança e aguardar com silêncio, com perseverança, a vontade do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: eu não sei em que área está apertado, eu não sei em que momento da tua vida o teu sapato está muito apertado, mas tenha esperança, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus está no teu barco, o teu barco não vai a pique. Se Deus está contigo, os leões, os demônios, as pestes, as mortandades não subsistirão. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Teve um momento que Deus disse: olha, toda ferramenta preparada não prosperará contra ti. Irmãos, existe momento que é difícil. Aleluia. Irmãos, é momentos ali, é momentos aqui, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é um problema com uma outra pessoa, mas em nome de Jesus Cristo, tenha paz no teu coração. Tenha paz no teu coração, porque todos que estão aqui são chamados. Todos que estão aqui são escolhidos. Todos que estão aqui fazem parte do quartel-general de Jeová. Todos que estão aqui têm a marca do sangue do Cordeiro. Todos os que estão aqui têm amontoado brasas sobre a sua cabeça. Então, não temais. Eu sei que é muito fácil falar. Viver é difícil por demais, mas o Senhor dá graça. Aí o versículo 12 é o versículo final. Olha o versículo 12 de Jeremias capítulo 15. Deus faz uma pergunta para Jeremias: pode alguém quebrar o ferro? Jeremias, o ferro do norte ou o aço? Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço?
Nos versículos mais acima, Jeremias meio que melancólico, dramático ou melhor: Senhor, tu me deste homem de rixa, tu me deste homem de contenda. Senhor, eu nunca emprestei com usura. Em síntese, sabe o que Jeremias quis dizer? Senhor, eu sempre vivi lá na minha casa, na minha cidade, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, vivendo uma vida de comprometimento, e eu tinha harmonia e paz com todas as pessoas. Senhor, hoje eu me lanço na tua presença e sobrevém diante de mim todas essas dificuldades. Senhor, vai chegar uma hora que eu vou perecer. Vai chegar uma hora que de tantos inimigos se armarem contra mim, vai chegar uma hora que eu vou acabar caído na armadilha. Senhor, a tentação está sendo grande, é laço em cima de laço. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir resistir e eu vou acabar entregando os pontos. E tu sabe que não é isso que eu quero. Aí o Senhor diz para Jeremias: pode alguém quebrar o ferro? O ferro do norte, o aço. Alguém quebra ferro? Não. Alguém quebra aço? Não. Quem é o ferro? O ferro do norte, o aço, o próprio Jeremias. Deus estava dizendo para Jeremias: olha, homem, eu estou contigo. Tu está com medo de cair, tu está com medo de quebrar, tu está com medo de afundar, tu está com medo de perecer, tu está com medo de não aguentar a prova, de não aguentar a luta, mas eu estou contigo. E assim como o ferro não quebra, assim como o aço não quebra, você não vai quebrar. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, por favor.